já tomei posse desse casamento. Então o Senhor, Ele está preparando aí, provendo os recursos e muito em breve, minha atual noiva e minha futura esposa me abençoando aqui com essa água. Glória a Deus. E eu fico feliz também porque para a palavra de hoje, eu creio que o Senhor ele tem falado com essa igreja de maneira contínua. A mensagem de hoje começou algum tempo atrás, logo quando eu soube que eu estaria nesse dia, nessa escala, o Senhor ele colocou o texto que vai ser falado nessa noite no meu coração. Porém, essa mensagem foi confirmada já na semana passada, através da ministração da Thalita, que falou sobre qual é a nossa postura diante de um período de reforma, que é um período de dificuldade. Então, a nossa postura durante esse tipo de período, esse tipo de batalha, deve ser uma postura de alerta, uma postura de combate, com a tocha numa mão e a espada na outra. Outro ponto que confirmou também a mensagem de hoje foi a ministração que a Kathleen trouxe no louvor na semana passada, que ela falou basicamente que nós já temos os recursos necessários para passar pelas nossas lutas. Nós já temos os recursos necessários para lidar com os momentos de dificuldade. Então é sobre isso que o Senhor vai falar nessa noite. Eu queria ler aqui com os irmãos um texto que está aqui em Romanos 5, do verso 1 até o verso 5. A minha Bíblia aqui, a versão, ela é a King James, então talvez alguns termos vão estar um pouco diferentes das Bíblias que são mais comuns, mas eu também vou ler depois na versão NVI, e aí a gente se encontra dentro de cada palavra, amém? Então, Romanos 5, a partir do verso 1, diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. Irmãos, feche seus olhos agora. Senhor meu Deus, eu peço a Ti no nome de Jesus, que assim como o apóstolo Paulo propôs, que nessa noite nós possamos compreender a necessidade das tribulações e dos sofrimentos na nossa vida, e que isso venha gerar em nós perseverança nas Tuas promessas, e que a perseverança gere em nós um caráter aprovado diante de Ti, e que o caráter aprovado nos leve à esperança no que o Teu Espírito Santo já está fazendo e ainda há de cumprir. Amém. Como eu prometi para vocês, eu vou ler novamente aqui na versão NVI agora, mas só do verso 3 em diante. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Basicamente, a nossa oração em tempos de dificuldade é para que esse tempo acabe. Se é um tempo de enfermidade, nós oramos por cura. Se é um tempo de dificuldade financeira, nós oramos para que o recurso venha. Se é um tempo de dificuldade no nosso lar, nós oramos para que a paz do Senhor se faça presente e se faça proeminente naquele ambiente. E todas essas coisas são válidas, mas nós precisamos compreender que toda tribulação, todo sofrimento, toda dor nas nossas vidas também tem um propósito da parte do Senhor, que é gerar em nós perseverança. E essa perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado diante do Senhor. Existe uma maneira específica que Ele está forjando em cada um de nós, para que nós possamos passar por esses momentos de dificuldade. E esse caráter aprovado, quando chegarmos nesse ponto, nós vamos aprender a ter a esperança verdadeira, que é olhar para as promessas do Espírito além das nossas necessidades.
Vamos entender primeiro melhor o que significa tribulação. Tribulação, no sentido literal, no idioma original que está na Bíblia, do grego, vai significar um aperto, pressão, uma situação onde algo é esmagado. Esse é o significado de tribulação. Em algumas versões de Bíblia você vai encontrar também a palavra aflição, mas aplicando para o mesmo sentido. E a essas palavras, tribulações, aflições, sofrimentos, nós atribuímos aos nossos momentos de angústia, momentos de dores, momentos de sofrimento, todos os momentos que nós passamos dificuldade. Sabe, irmãos, eu não sei se porventura você veio de algum lugar, de alguma outra religião ou de algum falso evangelho, onde foi pregado para você que você não teria dificuldades nas suas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis tribulações, ou no mundo tereis aflições. Jesus nos alerta para esse tipo de realidade, onde nós vamos ter que enfrentar sim, essas provas e esses momentos de sofrimento. Mas ele também continua com uma advertência, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, ele estava falando de uma postura que é necessária diante dos momentos de sofrimento. E ele não só falou de algo que nós viveríamos, mas ele falou de algo que ele mesmo passou. Eu peço que os irmãos agora me acompanhem na leitura de Lucas 22, a partir do verso 39. Lucas 22, no verso 39, é uma das passagens do Evangelho que retrata a oração de Jesus no Getsemane, antes que ele fosse levado em custódia pelos soldados. E diz assim o texto: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Como eu falei, essa oração de Jesus é feita num lugar chamado Getsemane. Getsemane, que significa lagar de azeite ou prensa de azeite. O que é a prensa de azeite? É o lugar onde é colocado o fruto, que é a azeitona, para que o fruto seja limpo, moído e triturado. E através desse processo se extrai o óleo, que é o azeite. Então, Jesus ele estava no lugar onde ele passaria por esse processo. Não necessariamente por ser o Cristo ele precisava de limpeza, mas foi nesse lugar que ele foi moído e triturado. Como diz lá em Isaías 53:10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O sofrimento de Jesus nesse lugar é verdadeiro. Assim como eu e você sofremos diante de uma causa, o nosso Senhor sofreu nesse lugar. Mas tanto Ele quanto o Pai sabiam que era necessário passar por aquela prova. Era necessário suportar aquela dor. Ele não estava sozinho, o Senhor envia um anjo para fortalecê-lo. Mas era necessário que ele fosse moído, que ele fosse prensado, amassado. E o óleo que foi extraído dele
é o sangue que foi derramado já naquele lugar, porque aquele sangue seria necessário para mim e para a sua salvação. Por isso foi necessário para ele passar por esse sofrimento. E basicamente, esse é o coração da mensagem de hoje. Não é sobre o fim da sua prova, não é sobre o fim do seu sofrimento, mas para que você consiga enxergar algum significado nessa luta. Existe algo que o Senhor precisa extrair do seu sofrimento. Existe algo que vai nascer desse processo. A Bíblia fala muitas vezes o termo dores de parto. Sem dor, nada nasce. Então, existe a necessidade de passarmos por esse tipo de processo. Depois de entendermos o que é tribulação, o seu significado e a sua necessidade, vamos entender agora um pouco melhor do segundo ponto, que é a perseverança. E o Senhor, Ele falou comigo sobre esse termo perseverança através de uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, que está lá em Atos 27, a partir do verso 21. Só para contextualizar um pouco, essa passagem é onde o apóstolo Paulo ele está sendo levado sobre custódia ali, ele está detido ali pelo Império Romano e ele vai ser levado para o imperador. E ele está sendo levado de navio de Creta até Roma. E existe uma dificuldade muito grande. Ele já está preso, ele já está condenado, e ele lida ali com uma situação muito curiosa, onde ele exerce uma fé gigantesca e ministra até mesmo aos homens que iam levá-lo preso. E diz assim, Atos 27, a partir do verso 21: Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Pula agora para o verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Paulo entra no navio, entra na embarcação com os marinheiros, com os soldados, e o anjo visita ele e diz assim: O navio que você está vai afundar, viu? Mas vai ficar tudo bem, não vai morrer ninguém, nem você, nem os marinheiros, nem os soldados, vai ficar tudo certo. Aí Paulo ouve isso, agradece ao Senhor, e aí vai ele falar para os soldados e para os marinheiros: Olha, o anjo do Senhor veio falar comigo, o navio vai afundar, mas vai ficar tudo bem, ninguém vai morrer. Mas tem uma condição: ninguém pode pular, ninguém pode querer pegar o bote salva-vida aqui e querer se salvar sozinho. Tem que dar um jeito, vamos ficar todo mundo aqui.
mas ninguém vai morrer. E mesmo sendo bem engraçado essa passagem até, ela é muito poderosa, porque a gente consegue entender através disso por que podemos ter perseverança. O texto lá do Getsemane vai dizer que um anjo aparece para Jesus e o fortalece. O texto diz que em algum momento o anjo apareceu e livrou, o anjo apareceu e tirou ele daquele lugar, o anjo apareceu e ocultou a presença de Jesus. Não. O texto fala, o anjo o fortaleceu. E Paulo, diante dessa realidade terrível, sendo levado preso para ser condenado, apresentado à autoridade máxima do Império Romano, um anjo do Senhor aparece a ele e fala: Paulo, eu vou tirar você daqui, eu vou ocultar a sua presença, eu vou te teletransportar para um lugar onde você vai ficar seguro. Não, o anjo aparece a Paulo e diz: Paulo, é necessário que você apareça diante de César. Esse navio vai afundar, mas não só você, como todos os tripulantes permanecerão vivos. E aqui a gente vai longe. Quem foi que serviu Jesus depois dos dias de jejum no deserto? Um anjo aparece e o serve. Mas o anjo também não impediu que ele vivesse aquele processo, porque era necessário. Agar fugindo de sua senhora, fugindo e deixa seu filho para trás, porque não teria como alimentá-lo, não teria como dar água para ele. Quem aparece para Agar e fala: não deixa o menino para trás, e pede para que ela volte para aquele lugar e suporte um processo? Um anjo do Senhor. Então o que nós precisamos entender, o porquê nós temos que perseverar, porque existe uma provisão divina para que eu e você suportemos os processos que são necessários. Não é à toa que a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 91, verso 11: porque a seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, o poder do Senhor não é somente de nos livrar, mas é fazer com que nós passemos vivos por onde nós temos que passar e suportar esses processos. Paulo também vai dizer no começo desse texto que existiria uma outra possibilidade. Ele aconselhou aqueles marinheiros a tomarem uma outra rota, a viajar de outro tipo. E eu confesso que essa é uma possibilidade que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos passar por batalhas, por tribulações, por sofrimentos que nasceram dos momentos onde nós faltamos com sabedoria. Muitas vezes nós vamos ter que lidar com as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. E diante do Senhor, que é justo, nós vamos ter que viver consequências inevitáveis. Mas esse mesmo Senhor que é justo, Ele também é bom e misericordioso. Filho, ainda que você tenha que passar por esse processo de consequência, eu estarei com você. Eu não vou te condenar a ponto de tirar minha presença do seu caminho. Mesmo que você passe por esse vale de morte, eu estarei com você. E na sequência dessa história, eu vejo o que Paulo falava para aqueles homens como uma pregação. Porque ele falou do Deus dele, de uma convicção tremenda. Sabe, no contexto dessa passagem, quando você lê ela inteira, o capítulo de Atos 27 inteiro, você percebe que aqueles homens estavam desesperados, correndo de um lado para o outro. Tinha gente que queria matar Paulo, tinha gente que queria matar os marinheiros, os soldados não sabiam o que faziam. Era uma confusão só. E Paulo fala com tanta convicção desse Deus que visitou, que entregou uma palavra de segurança para ele, que ele consegue converter o coração daqueles homens nessa situação. Os que estavam querendo pular fora permanecem. E não só isso,
Paulo insiste para que eles se alimentem. Então, eles se convertem ao que Paulo está falando. Eles aceitam o conselho e a visão de não sair do navio e ceiam junto com Paulo. Ele parte o pão, dá graças e compartilha com todos que se alimentam junto com ele. Então esse texto ele também fala sobre o quão dispostos nós estamos de agradecer, de permanecer fiéis ao Senhor, ainda que na dificuldade, ainda que nesse momento de tormenta. O quanto nós conseguimos fazer como esse homem, cheio de fé, num navio que estava prestes a afundar, e ele pegou um pão, partiu e alimentou não só a ele, mas também aos outros. Essa é a riqueza desse texto, irmãos. A perseverança, ela nos leva a fazer coisas que para o mundo podem não fazer sentido, mas nós acreditamos na provisão divina do Senhor, de sobreviver, ainda que em condições que não façam sentido. Talvez você está passando por lutas e eu tenho muito cuidado para falar isso, irmãos. Eu não estou dizendo para você permanecer numa situação onde não é da vontade do Senhor. Então, busque discernimento e o Senhor ele vai te mostrar com clareza aonde você tem que permanecer e aonde você tem que sair. Mas quantas vezes algumas coisas representam esse navio nas nossas vidas? Quantos lugares que a gente imagina, meu Deus, isso aqui vai afundar. Eu vou sair fora, eu vou pular fora, eu não vou ficar aqui não. Mas é da vontade do Senhor que você permaneça ali e você veja o que Ele vai fazer. Ainda que Ele afunde, talvez o Senhor lhe vire para você e fala, vai afundar, mas eu preciso de você aqui. Então, nós temos sim que ter a perseverança de Paulo, mas buscar esse discernimento do Senhor para compreender quais são os processos que nós precisamos passar. Tendo conhecimento da perseverança, nós entramos agora no ponto mais difícil para nós, que é o caráter aprovado. Dê glória a Deus aqui enquanto eu tomo água. Aleluia! Glória a Deus! E é difícil, muito difícil a questão do caráter aprovado. Porque ao ouvir esse termo, talvez a gente pense automaticamente em uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa cheia de moral, uma pessoa que não comete erros, alguém com a moral intacta. Mas é aí que você se engana. O exemplo que o Senhor me deu para falar sobre o caráter aprovado é Davi. E a passagem que logo depois ele é confrontado, logo depois ele ser confrontado pelo profeta Natan, pelo seu pecado. E ali Davi demonstra um caráter aprovado diante do Senhor. Já deixa aberto aí em Salmo 51, no verso 10. Mas Davi ele é confrontado pelo pecado de adultério e de homicídio. O profeta Natan chega para ele e fala: a espada não se apartará da sua casa, Davi. Davi, tudo o que você fez em oculto será feito a você na vista de todo o povo. Então Davi, ali ele sabe que ele vai ter que enfrentar consequências, ele enfrentará grandes tribulações, ele enfrentará grandes lutas. Salmo 51, verso 10 vai dizer assim, e esse salmo representa a oração de Davi, logo depois de ser confrontado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esse homem,
é confrontado pelo profeta do Senhor, ouvindo que praticamente ele perderia tudo, que a casa dele ia virar um caos, ele seria perseguido pela própria família, ele seria perseguido pelo povo. Mas qual é o primeiro pensamento que vem à mente dele? Eu pequei contra o meu Senhor. Saul também foi confrontado, o outro rei, o rei anterior, da mesma maneira com o seu pecado. E a preocupação de Saul é com o seu reino, com a sua reputação, com o que seria tirado dele. A preocupação de Davi era com o Espírito Santo do Senhor. Porque Davi sabia que não importava o que ele teria que passar, que ele já era um homem experimentado em sofrimento, mas ele sabia que ele não poderia passar por nada daquilo sem o Deus dele. Ele saberia que não seria possível. Ao reconhecer que pecou contra aquele que é mais importante, então aquele homem estava preparado para enfrentar as consequências e as tribulações que viriam, mas ele sabia que só seria possível se a presença de Deus permanecesse com ele. E é por isso que ele pede um coração puro, ele pede pela renovação do Espírito, ele pede para que não seja tirado dele o Espírito Santo do Senhor, e ele pede novamente a alegria da salvação. Nessa oração, Davi, nesse salmo, Davi mostra para a gente o que é necessário manter para enfrentar todos os sofrimentos que vamos ter na nossa vida. A alegria da salvação citada por ele, nós podemos colocar um paralelo com o ânimo que Paulo pede para que aqueles homens tenham, e o bom ânimo que Jesus fala para que seja o que vá na nossa frente para enfrentar as tribulações. E foi o que aconteceu com Davi de fato. Esse trecho onde ele é confrontado pelo profeta está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E se você pegar desse ponto em diante, você vê realmente que Davi ele enfrentou grandes atrocidades até o fim da sua vida. Muito ele sofreu com seus filhos, com a sua casa. Ele viu muitas coisas terríveis acontecerem com o povo que ele cuidava. Mas ele estava disposto a passar por todas aquelas coisas, com o Senhor ao lado dele. E o que ele ganhou com isso? E qual é a nossa lição sobre ter um caráter aprovado? Davi, ele teve uma grande morte, a história dele teve uma grande virada até esse ponto. Quanto a isso nós podemos concordar ou não, mas eu acredito que a grande recompensa de Davi é naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai ouvir o que está aqui em Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Esse homem que poderia perder todas as coisas, pede para que o Senhor mantenha o espírito e o propósito que já estava entregue sobre a vida dele. E assim o Senhor faz. O Senhor não livrou Davi das consequências, mas ele mantém o que já estava estabelecido. A provisão divina de graça não sai da vida de Davi, ainda que a casa dele só tenha sido restaurada muitas e muitas gerações depois, e que isso só tenha se cumprido no nascimento de Jesus, e algumas coisas ainda não foram cumpridas, mas serão naquele grande dia, na volta do Senhor. Eu creio que isso será grande motivo de felicidade e alegria para Davi na eternidade.
E é por isso que ele tem um caráter aprovado diante do Senhor. Então, da mesma maneira que o coração dos marinheiros foram convertidos pela pregação de Paulo, e eles alcançaram o caráter aprovado, Davi alcança o caráter aprovado depois de reconhecer que de todas as consequências que ele poderia enfrentar, a pior seria a ausência do Senhor, a pior seria não ter mais os cuidados do Espírito Santo. Antes de nós irmos para o último ponto, que é a esperança, resumindo até aqui o que a gente entendeu de cada ponto, que a tribulação é que seremos pressionados em momentos de dor e dificuldade. Será difícil, mas necessário. Então, nós precisamos entender que quanto à tribulação, as dores e os sofrimentos, é necessário, mesmo sendo difícil, porque algo será extraído de nós em processos de maturidade, em processos de crescimento. A perseverança, nós precisamos entender, através da palavra do Senhor, através dos testemunhos dos nossos irmãos, que existe uma provisão divina para os nossos sofrimentos. Existe uma provisão do Senhor de cuidado para que nós suportemos os processos que nós vamos passar. E o caráter aprovado é reconhecer que somos nós que precisamos mudar diante da dificuldade. Porque em momento algum, nesse primeiro momento, nesse primeiro confronto, Davi não pede ao profeta, ele não pede ao Senhor que ele seja poupado. Ele pede apenas que o Senhor permaneça com ele. Então, sabendo de tudo isso, onde nós devemos depositar a nossa esperança? Esse mesmo apóstolo Paulo que falou desse passo a passo de tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança, lá em Romanos 8, do verso 18 até o 23. Ele falou sobre aonde nós devemos depositar a nossa esperança. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então, o que esse texto quer dizer? Sabe quando você vai no médico, quando você vai fazer algum exame, e aí a enfermeira ou o profissional que está ali te acompanhando, ele fala: olha, eu vou precisar fazer algo aqui com você, vai doer até certo ponto e depois vai passar. Então, até qual ponto nós vamos sofrer? Até qual ponto nós vamos ter que lidar com dificuldades, com batalhas, com lutas? E aí vai depender da sua perspectiva e da sua visão se isso é uma boa ou uma notícia. Mas até aquele grande dia da volta de Jesus, ou até o nosso último suspiro, se nós morremos antes dele voltar, até esse dia irão os nossos sofrimentos. Enquanto eu e você estivermos aqui, nesse corpo que ainda não está glorificado, até esse momento nós sofreremos. E você pode pensar: tá, mas não tem
não tem conforto, não tem direção nenhuma, não tem nada nessa palavra. Não tem nada que a gente possa se apegar para ter alguma esperança, como é de fato falado. E eu queria falar para vocês sobre esse momento, o momento onde todas essas coisas vão passar. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, que eles já pudessem subir, que as luzes também sejam apagadas, mas que você permaneça me ouvindo, amém? Então, até quando irá o nosso sofrimento? E qual deve ser a nossa esperança? Para onde nós devemos olhar? Até onde nós devemos permanecer? Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 7, vai dizer assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, irmãos, é o grande momento que eu e você esperávamos. No verso 4 vai dizer assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono dizia: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho.